Fala, meu reinventador, seja muito bem-vindo a mais um episódio Café com Finanças. Eu sou Yuri Paim, eu sou especialista em organização e produtividade financeira e eu ajudo você a organizar melhor o seu salário e fazer o dinheiro sobrar em 30 dias. É isso aí, já tô com o meu café quentinho aqui, ó, tá saindo até fumacinha. Nesse episódio de hoje, a gente vai falar sobre investimentos. Investimentos para iniciantes. Eu vou colocar o tema aqui para você já nos comentários. Eu vou falar sobre 3 investimentos. O tema de hoje vai ser o seguinte: 3 investimentos. 3 investimentos para começar a investir com pouco na Bolsa de Valores. Estou show de bola. Eu vou falar para vocês aqui 3 investimentos para você começar a investir com pouco dinheiro na Bolsa de Valores. E esse tema é para você que hoje é investidor iniciante. Esse tema é para você que hoje consegue já fazer o dinheiro sobrar. A propósito, coloca para mim aqui embaixo nos comentários. Hoje você consegue organizar o seu salário a ponto de que sobra dinheiro? E se sobra, qual é o investimento que você faz hoje? Aonde você investe o seu dinheiro? Como você divide esse montante que sobra para você? Você trabalha com metas de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo? Como que você faz essa distribuição? Então aqui esse tema de hoje é para você que já faz o dinheiro sobrar e que quer dar esse primeiro passo aí em investir de uma forma um pouco mais arriscada, dar um passo um pouco mais adiante. Então hoje eu vou trazer para vocês aqui 3 investimentos para começar a investir com pouco na Bolsa de Valores, principalmente para quem está iniciando. Então para você que está assistindo essa aula agora, compartilha aí com a galera, manda para quem você conhece que sabe, ou coloca nos comentários se hoje você já investe, onde você investe, e não deixe de seguir a gente aqui. Vamos lá então, vamos começar? Primeira coisa que eu quero que vocês entendam, meu reinventador e minha reinventadora. Você que hoje já faz o dinheiro sobrar, você que hoje que já consegue ter aí uma renda disponível para investir, eu vejo que as pessoas, elas começam a organizar melhor o salário e, consequentemente, em algum momento o dinheiro sobra. Isso é natural. Eu vejo isso acontecer muito na mentoria. E aí, quando o dinheiro começa a sobrar, elas enxergam e acham que investir em ações ou investir na Bolsa de Valores é algo muito distante. Muito distante. Tanto é que se a gente parar para fazer uma pesquisa, das pessoas físicas que investem na Bolsa de Valores, vou falar para vocês aqui, ó. Das pessoas em 2016, mais ou menos, um dado atual, 4 milhões de investidores, 4,2 milhões. Se a gente fazer um percentual em cima da população brasileira, quanto isso dá? Ou seja, a gente está falando aí de menos de 10%, menos de 5%. Então as pessoas ainda acham que investir em ações ou investir em bolsa de valores é algo muito distante. Eu quero trazer um conceito inicial para você que é iniciante. Quando a gente fala em bolsa de valores, o que significa bolsa de valores? Significa que você vai fazer um investimento em uma renda variável. Ah, legal, Yuri, mas o que é renda variável? Renda variável é aquela que vai variar de acordo com o mercado. Por exemplo, vou dar um exemplo bem do nosso cotidiano para você conseguir entender a diferença entre renda fixa e renda variável. A renda variável é algo parecido como, vamos imaginar o preço do combustível. O posto de combustível é onde ficam as empresas. E o preço do combustível é o preço das empresas.
entendeu? Então, por exemplo, você tem um Posto Ipiranga. Vamos imaginar que o Posto Ipiranga ele é a nossa B3, que é o lugar onde acontecem as negociações das empresas dentro do Brasil. E o preço do combustível, ele oscila. A gente tem acompanhado, tem visto isso, né? No caso, o preço do combustível é por outro motivo. Mas nesse exemplo que eu estou trazendo para você, é como se o mercado, é como se esse preço que oscila, ele vai refletir dentro da sua rentabilidade. Por quê? Porque imagina, quando você vai lá abastecer seu carro, se hoje o preço da gasolina está R$5, você consegue colocar X litros com, por exemplo, R$100. Se amanhã ele subiu para 7, ele já vai oscilar. Então, o mercado de ações é muito parecido com isso. Então, sempre quando você ouvir bolsa de valores, investir em ações, lembra desse exemplo que eu acabei de dar aqui para você. E as pessoas acham que isso é muito distante, mas na verdade não, é algo muito simples, algo muito rápido de se fazer, algo muito fácil de se fazer. E eu vou trazer aqui para vocês hoje 3 investimentos para você começar a fazer isso. Segundo ponto, para você que é iniciante. Então hoje você já entendeu que o mercado de ações ele é variável porque o preço vai oscilar de acordo com o mercado. Eu trouxe para você aqui um exemplo do posto de combustível. Excelente. Então qual é a diferença entre renda fixa e renda variável? Entre o Tesouro Selic e Bolsa de Valores, por exemplo. A diferença principal já está no nome. Você sabe quanto vai render. Você já tem um percentual aí muito mais assertível, que é no caso da renda fixa. O outro, que é a renda variável, vai depender do mercado, que foi exatamente esse exemplo que eu trouxe aqui para vocês do posto de combustível. Então, meu reinventador, para você que hoje começou a fazer o dinheiro sobrar, para você que hoje conseguiu organizar melhor o seu salário, se você já fez a mentoria Reinvenção Financeira, se você já fez algum trabalho de organização financeira e já está investindo, a primeira diferença que você precisa ter, claro, é essa, a diferença entre renda fixa e renda variável. No caso, ações e Tesouro Selic, por exemplo, e aí a gente tem várias possibilidades, vários formatos de investir, mas esse não é o ponto que vem ao caso agora. Então a primeira coisa que você tem que ter em mente é que é simples e fácil, você consegue fazer isso usando o seu celular. Agora, Yuri, eu entendi, mas por que eu devo me arriscar em alguma coisa que é variável? Sendo que, se eu colocar o dinheiro na renda fixa, eu já vou saber quanto ele vai render. Isso é uma pergunta importante. Ou seja, qual é o benefício? Qual o maior benefício de eu colocar a parte do meu dinheiro em uma renda variável, sendo que eu vou estar sujeito a risco? Primeira coisa, são 3 grandes benefícios que eu quero trazer aqui para vocês. O primeiro benefício, quando você coloca parte do seu dinheiro em renda variável, qual é? Você começa a diversificar. Você começa a diversificar os seus investimentos. E por que a diversificação é importante? Por quê? Porque imagina só, vamos pegar um exemplo clássico que a gente tem. Vamos imaginar que você tem uma galinha e essa galinha ela dá ovo. E por algum motivo, dentro de uma semana, ela deu aí muito mais ovo do que o normal. E todos os dias você vai lá vamos imaginar que é um celeiro, né? Na casinha dessa galinha, você pega esses ovos e coloca todos esses ovos dentro de uma mesma cesta. Então vamos imaginar aqui, imagina aí, 50 ovos, uma dúzia de ovos, você vai lá e coloca dentro da mesma cesta. Qual é o risco que você está sujeito? Imagina se dá algum problema naquela cesta, ou essa cesta cai durante o transporte e você perde todos os ovos. O que você vai ter que fazer? Não vai conseguir vender. Consequentemente, você não vai ganhar dinheiro. Então, por que é importante você ter essa parte do seu investimento em ações ou em algum outro tipo de renda variável? Porque assim você diversifica o seu investimento. E você não corre o risco de deixar todos os ovos da sua galinha em um mesmo cesto. E aí, Deus me livre, acontece um Covid, por exemplo, ou esse cesto cai no chão. Estou dando um exemplo bem do nosso dia a dia, um exemplo bem simples, bem didático para você conseguir visualizar isso. Então por quê? Qual é o primeiro benefício? Diversificação. E diversificação te traz uma certa
segurança, entre aspas. Você consegue se prevenir de alguns possíveis imprevistos. Segundo grande benefício, você fica exposto a possíveis ganhos superiores à inflação. Como assim, Yuri? Quando você centraliza em um único lugar, em um único investimento, você está sujeito à rentabilidade, né, o retorno daquele valor que você colocou, a único exclusivamente daquele serviço ou daquele formato de investir que você escolheu. O que eu quero dizer com isso? Vamos imaginar que você escolheu aí, por exemplo, um IPCA, que é o investimento de renda fixa, pós-fixado, vamos colocar assim. Ou seja, vai render lá na frente. Você vai considerar o IPCA do tempo da data de vencimento. E aí vamos imaginar que a inflação, por algum motivo, superou isso. A gente está vivendo um tempo de grandes inflações. Vamos imaginar que superou. O que pode acontecer? Aquele seu dinheiro, ele não... É lógico, ele vai render, você vai ter o dinheiro ali, mas ele não vai superar a inflação. No final das contas, é como se você tivesse no negativo. Ou como se você tivesse aquele valor que você investiu, no futuro, ele fosse menor. Porque pensa, o dinheiro, os R$1.000 de hoje, não é o mesmo R$1.000 de ontem. Não são os mesmos R$1.000 de ontem. E, consequentemente, os R$1.000 de hoje não vão ser os mesmos R$1.000 do futuro, daqui 5, 10 anos. Então, por quê? Segundo grande benefício, você se expõe a novas possibilidades de retorno, a novas maneiras de você superar a inflação. Por que é importante você superar a inflação? Pensa, a inflação nada mais é do que o conjunto aí de imposto, de taxas, de juros que a gente paga. E se os seus rendimentos não superam a inflação, é como se você estivesse jogando dinheiro fora. Entendeu? Por isso que eu falo que a poupança é como se você estivesse jogando dinheiro fora. Uma das maneiras que você mais perde dinheiro. Eu sei, eu entendo que o dinheiro vai estar lá e está tudo bem. Mas, quando você faz a conta da inflação, você percebe que aquele dinheiro que você teve, ele é muito menor do quanto a inflação trouxe no mesmo determinado período. E o terceiro benefício, quando você se expõe ao mercado de ações, se expõe à renda variável, você tem a possibilidade de fazer uma renda, construir uma renda ativa fixa. E é aqui que mora a grande oportunidade de você enriquecer. Depois eu quero que você entre no Google e pesquisa Luiz Barsi. Pesquisa a história desse cara. Luiz Barsi é um cara que assim, eu me espelho muito. Ele é o maior investidor pessoa física, ou seja, de CPF dentro da Bolsa Brasileira. E qual foi a estratégia que ele utilizou? Basicamente, olhar para o longo prazo e reinvestindo tudo aquilo que ele ia tendo de dividendos. O que são os dividendos? Os dividendos é parecido com um aluguel, tá? Para você que está iniciando nesse mundo aí de investimentos. Os dividendos é como se fosse um aluguel que você recebe em determinados períodos. Os dividendos nada mais é do que o quê? A empresa lucrou. Vamos imaginar, eu tenho uma empresa que faz caneca. E aí, em 2022, eu fiz 1.000 canecas. E eu lucrei com essa operação em 2022, lucro líquido, tá? Descontando já tudo, de R$100, por exemplo. E aí sou eu e mais 2 sócios, então são 3. Então, o que são os dividendos? É a distribuição desse lucro. Então, eu vou pegar esses R$100, esse lucro, e dividir entre os meus sócios, dividir entre 3. É dessa forma que funcionam os dividendos. De forma bem simples e bem grosseira, talvez. Mas para você conseguir entender. Então, quando você investe em mercado de ações, você tem essa possibilidade. Uma possibilidade de renda ativa fixa. E por que isso é importante? Porque assim você não precisa depender do seu trabalho. Você começa a fazer o dinheiro trabalhar para você. Ok? Então, ó, só pra gente recapitular o que nós já falamos até aqui. Primeira coisa que eu expliquei para vocês. A diferença entre renda variável e renda fixa. Para você não se confundir. E, de novo, para você entender
meu reinventador, que renda variável é algo que está muito próximo da gente, algo que está muito simples. Aí no seu celular você consegue fazer um investimento. Beleza? Dei aqui o exemplo do posto de combustível, dei o exemplo também da galinha, né? Então, por que é importante? Por 3 motivos. Você ganha diversificação, você se protege, tem mais segurança. Segundo, você se expõe a possíveis ganhos superiores à inflação e assim você deixa de perder dinheiro. Terceiro, você entra e inicia possibilidades. Você vai ter contato, na verdade, com possibilidade de ter um rendimento, uma renda ativa fixa todos os meses, como um aluguel. Então esses são os 3 principais benefícios. Agora a pergunta que você deve estar se fazendo, principalmente se você hoje é iniciante nesse universo, nesse mercado. Mas Yuri, qual é o melhor momento? Quando eu devo entrar? Em que tempo eu devo começar a investir? Aqui eu vou dizer para você o seguinte. Em que momento você deve começar a investir? Você deve iniciar sua jornada no investimento, investir em ações, em bolsa de valores ou em renda variável, a partir do momento em que você já possui uma reserva de emergência construída. Como assim? Você só deve entrar e se expor à renda variável a partir do momento em que você já construiu uma reserva de emergência. E o que é a reserva de emergência? Anota isso. A reserva de emergência é um valor o qual ele vai realmente servir como uma fonte para suprir as emergências. Vamos imaginar, você foi mandado embora do seu emprego hoje. Vai ficar aí 1, 2 meses talvez sem receber um salário. É você ter um lugar onde você tenha segurança. É um lugar onde você consegue uma reserva além daquela que você já tem hoje. Então você só deve se expor no mercado de ações, no mercado de renda variável, quando a sua reserva de emergência ela já está construída. E aí você deve estar se perguntando, mas qual é o valor dessa reserva de emergência? O valor da reserva de emergência, eu gosto de dizer que existem 2 possibilidades. A primeira, para aquela pessoa que é CLT. Ou seja, aquela pessoa que tem um salário, um valor fixo aí todos os meses que cai na conta. Para essa pessoa, o tempo de reserva de emergência deve ser mais ou menos 6 meses vezes o seu custo de vida mensal. Ok? Eu vou repetir para você anotar. Qual é a reserva de emergência para quem trabalha como regime CLT? 6 meses vezes o seu custo de vida mensal. E para quem é autônomo, para quem é prestador de serviço ou às vezes para quem é empresário, inclusive, você deve considerar aí 12 meses vezes o seu custo de vida mensal, custo médio de vida mensal. Então, a primeira coisa, reserva de emergência. Tem a reserva de emergência dentro desses parâmetros que eu trouxe para você aqui, que eu entreguei para você, você pode avançar sim para o mercado de ações. Eu, na verdade, recomendo que você faça isso. Eu fiz isso e constantemente vou me remodelando e aprimorando. Então vamos lá então agora. Por onde começar? Então eu vou dizer aqui para vocês 3 investimentos para você começar a investir com pouco. 3 investimentos para quem está iniciando, para você que é iniciante. Na minha opinião, o principal benefício é para quem é iniciante. Vamos lá então. O primeiro investimento que eu quero deixar aqui para você. Você pode investir nele, você pode começar com ele aí por um valor baixo. Eu até fiz um levantamento aqui da cotação dele, dessa última sexta. É o BOVA11. 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 Mas por que eu estou te trazendo esse cara aqui? Deixa eu te explicar uma coisa. O BOVA11, ele entra na categoria que a gente chama de ETF. E o que é uma ETF? Uma ETF, né, explicando aí a sigla, é uma Exchange Traded Fund. Exchange Traded Fund. Ou seja, o que isso significa? De forma bem simples. É um fundo que investe em ações. É um fundo que possui aí ações, um conjunto de ações. Eu quero dar um exemplo para vocês de maneira bem simples. O que é uma ETF? No caso do BOVA11.
Uma ETF é assim, ó, imagina o seguinte. Você tem o pai e a mãe, né? Então, normalmente, quando um homem e uma mulher casam, eles têm filhos. Normalmente, seguindo o padrão, né? E vamos imaginar que um casal teve... Vamos pegar um exemplo. Eu quero ter 3 filhos. 3 filhos. O que é uma ETF? Uma ETF é um fundo que investe em ações. Então, pensa. O pai e uma mãe, eles assumem um papel de ETF. Como assim, Yuri? Estou dando um exemplo para você entender. O pai e uma mãe, o que eles fazem? Eles investem nos filhos praticamente aí a vida toda, até que ele atinge a independência, né? Consegue trabalhar, consegue se sustentar. Mas o pai e a mãe, eles investem nos filhos e lá na frente, talvez, os pais vão precisar da ajuda dos filhos. Então, uma ETF, ela é muito parecido com o papel de um pai e de uma mãe, no sentido de quê? De investir em diferentes pessoas, de investir em diferentes ações. Então, a ETF ela faz o papel de um pai e de uma mãe, e os filhos são as ações. Eu trouxe esse exemplo bem didático para você, bem assim, um beabazinho mesmo, para você conseguir clarear, para você conseguir enxergar o que eu estou querendo dizer. Então, a primeira recomendação é o BOVA11. Por quê? Porque o BOVA11 ele é uma ETF. O que é uma ETF? Exchange Trade Fund. E o que é uma ETF? O que a ETF faz, de forma bem simplista, são fundos que negociam, que investem em outras ações, em um conjunto de ações. E no caso, e aí eu dei um exemplo para vocês, né? Então, o pai e uma mãe é uma ETF e os filhos são as ações. E no caso do BOVA11, é um fundo que investe no índice, né, nas ações, nas principais ações do mercado brasileiro. O que isso significa? Que se o BOVA11 é um fundo que investe nas ações do mercado brasileiro, a gente chama de papel, né? Esse ativo, ele basicamente vai refletir todas as empresas do mercado. Com isso, o que você consegue fazer assim, comprando um BOVA11? Você consegue se expor a todas as ações. Ele vai refletir praticamente as principais ações. E o que isso vai facilitar para você? Se o mercado, se o Ibovespa, né, o nosso índice, o Ibovespa, ele está subindo, consequentemente o seu resultado também vai acompanhar. Essa é uma maneira simples, rápida e fácil de você conseguir alocar de uma maneira bem diversificada. Por quê? Porque dentro do BOVA11 você vai ter várias empresas. Você vai ter Itaú, você vai ter Banco do Brasil, você vai ter Petrobras, você vai ter aí Magazine Luiza. Então, por que isso é para iniciante? Porque assim você não tem que ficar analisando as empresas, entendendo de indicador, entendendo como essa empresa desempenha. Você consegue pegar um conjunto, uma grande caixa, e dentro dessa caixa, que é o BOVA11, existem várias ações. Esse é o maior benefício. Então, essa é a minha recomendação para você. E olha, deixa eu falar para vocês. Na sexta-feira passada, nessa última sexta, meu reinventador, o BOVA11 fechou em R$108, ou seja, com menos aí de R$110 você consegue começar um investimento em um fundo que vai refletir praticamente todas as ações do mercado brasileiro. E isso é muito bom para você. Te traz diversificação, te expõe a possibilidade de novos ganhos. Então essa é a primeira investimento que você pode começar com pouco, que você pode começar, e para iniciante, principalmente para iniciante. Por quê? Porque assim você consegue diversificar, assim você consegue ter de uma forma simples várias empresas aí dentro da sua carteira. Segundo investimento que eu quero recomendar para vocês é o IVV11. IVV11. O que é o IVV11? Assim como o BOVA11, o IVV11 ele é uma ETF. Vamos lembrar então o que é uma ETF? Exchange Trade Fund. O que é uma ETF? É um fundo que investe em outras ações. Um fundo que replica basicamente
o resultado de várias ações. Lembra sempre desse exemplo que eu acabei de dar para vocês. Uma ETF é o pai ou uma mãe investindo nos seus filhos. Que lá na frente talvez os filhos vão dar um retorno aí para o pai e para a mãe. Agora, qual é a diferença dele para o BOVA11? Por que eu estou recomendando ele para você? Porque você que está começando, você que está dando os primeiros passos, talvez você queira já começar a investir em outro país. E por que investir em outro país é importante? Por quê? Porque imagina o seguinte, vamos imaginar que você só tem o dinheiro investido no Brasil. E aí por algum motivo, político principalmente, né, a gente viu o debate ontem como foi, o Brasil entra em uma recessão, uma crise violenta. E se você só tem dinheiro investido no Brasil, o risco que você tem é muito alto. Se der algum pau, se der algum problema no país, você corre o risco de perder tudo ou perder uma parte. A gente lembra aí, né, na época que teve o Collor, onde o dinheiro da poupança sumiu e aí foi aquela loucura toda. Então, quando você investe em um único país, você está sujeito aos riscos e aos problemas políticos e econômicos que existem dentro daquele país. E o IVV11, IVVB11, desculpa, ele reflete as empresas dos Estados Unidos, mas não são quaisquer empresas, não é qualquer empresa. Quais empresas são? O IVVB11, ele vai refletir, ele investe nas ações do S&P 500. O que é o S&P 500? S&P 500. O S&P 500 é basicamente o nosso mercado de ações, só que dos Estados Unidos, só que com as 500 maiores, ou seja, são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Então o IVVB11 ele vai refletir, é um fundo que vai investir nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos, que vai ser basicamente guiado aí pelo S&P 500. E por que isso é interessante para você que está começando agora? Primeiro, você consegue investir com pouco, você consegue investir aí um pouco mais aí do que o BOVA11, ele está cotado um pouco acima, já esteve mais barato, hoje ele está em R$200, 220, 226, acabei de consultar aqui, na sexta-feira, último fechamento. Mas, qual é o grande benefício? Você consegue investir em outro país, no caso nos Estados Unidos, nas 500 maiores empresas, sem se preocupar com ter que abrir conta nos Estados Unidos, sem se preocupar com a tributação, talvez, aí, com a taxação, com os impostos. Então, por que esse ativo ele é muito valioso e muito vantajoso para você que está começando? Porque assim você consegue se expor ao mercado fora do Brasil, sem ter que se preocupar com burocracia de abrir uma conta no exterior, burocracia de tributos. Porque assim, só para vocês entenderem, para quem está começando essa jornada. Para você investir fora do Brasil, você tem basicamente dois meios. O primeiro meio é o que a gente chama de BDRs. O que são os BDRs? São as Brazilian Depository Receipt, que são os ativos, né, os papéis que ficam na Bolsa de Valores, teoricamente são amarrados aí uma empresa externa, uma empresa fora do Brasil. Por exemplo, a Disney, a Netflix, a gente consegue investir nessas empresas através de BDRs. O que são os BDRs? Brazilian Depository Receipt. Então, o papel, a empresa é negociada dentro do nosso mercado de ações, dentro do índice Bovespa. E a outra forma que você tem, né, então eu falei, são duas. A primeira, as BDRs, a segunda é você mandar o dinheiro para fora do Brasil, abrir uma conta fora do Brasil. Isso gera mais burocracia, dá mais trabalho. Percebe qual é o grande benefício? Você consegue investir fora do Brasil utilizando uma ETF. Qual é a ETF? IVVB11. Ok? Essa é a minha segunda recomendação aqui para você. E não é qualquer empresa, né? São as 500 maiores empresas aí dos Estados Unidos. Só não investe quem não quer ou quem não está conseguindo organizar o salário. É por isso que eu ajudo você a organizar para fazer o dinheiro sobrar e conseguir investir. E agora a gente entra na nossa terceira recomendação que eu quero fazer para vocês. Qual é a terceira recomendação? É você investir em fundos imobiliários
que são os famosos FOF, que é os FOF, os Fund of Funds, fundo de fundo. Antes, deixa eu fazer uma explicação para você que é iniciante. O que é um fundo imobiliário? O fundo imobiliário é uma maneira de você investir em renda variável, ok? E as empresas onde você investe são empresas que atuam aí, em sua grande maioria, em empreendimentos imobiliários. Então, fundo imobiliários, o nome já fala, né? São empresas que possuem investimentos em empreendimentos imobiliários. Por exemplo, shoppings, galpão logístico, indústria. A gente tem também fundo imobiliário aí de papéis, né? O que são os papéis? São as maneiras de investir, renda fixa, LCI, LCA, Tesouro, PCA. Então, primeira coisa, qual é a terceira recomendação que eu estou dando para você? Investir em fundos imobiliários que possuem a categorias de Fund of Fund, fundo de fundo. Como assim? O que é um fundo imobiliário? Fundo de fundo. Então, eu já te expliquei o que é um fundo imobiliário. E o que é um fundo imobiliário com essa característica de fundo, né? O FOF. Nada mais é do que o quê? Um grande gestor, né? um grande conjunto de pessoas que investem em outros fundos. Vamos trazer um exemplo prático para você conseguir visualizar isso que eu estou querendo te dizer. Um fundo imobiliário com a categoria de fundo, que é o Fund of Funds, é como se fosse, por exemplo, assim, vamos imaginar aqui o seguinte. Vamos pegar um grande time de futebol brasileiro. Vamos pegar, no caso, o meu time do coração, o Corinthians. Vamos imaginar, o Corinthians, a empresa Corinthians, é um fundo de fundo. Beleza? E os jogadores, vamos pegar aí 20, 22, 23 jogadores que normalmente o clube tem. Os 22 jogadores do Corinthians são outros fundos que vai gerar aí um retorno para aquele gestor, para aquele fundo que está administrando esses outros fundos. Então, o fundo de fundo, que essa é a minha recomendação que eu estou fazendo, essa recomendação que eu estou fazendo para você, nada mais é do que um clube de futebol, é um fundo, e os jogadores são outros fundos. Então, é basicamente um meio híbrido, né? Ele junta aí, então, fundos imobiliários do tipo tijolo, que são os tijolos shopping, galpão logístico, indústria, uma área, enfim, alguma área de produção, com outros fundos de papéis, por exemplo. Possui investimentos em IPCA, Tesouro Selic, LCI, LCA. Então, o fundo de fundo, Fund of Fund, é como se fosse um grande gestor. No caso, o grande gestor é a empresa Corinthians, nesse nosso exemplo aqui. E os jogadores são outros fundos. Vou dar alguns exemplos para vocês aqui. Exemplos de fundo de fundo. BCFF11, AQLL11, BCIA11, BPFF11, CRFF11, CXRI11. Todos esses que eu acabei de citar aqui para você são fundos de fundos. Então você que é investidor iniciante pode começar por qualquer um desses que eu passei aqui para você. E por que isso para você é uma vantagem? De novo, porque quando você pega um fundo de fundo, dentro da carteira daquele gestor, ele possui vários fundos. E isso traz o que para você? Diversificação. Se você tem diversificação, teoricamente você tem uma margem aí de segurança. Você consegue ter acesso a outros fundos de shoppings, outros fundos de laje corporativa, de empresas, de papéis, sem ter que ficar analisando várias empresas. Porque qual é a grande dificuldade do investidor que está iniciando? Entender quais são as métricas que você precisa avaliar. Como você considera que um fundo é bom? Dessa forma, você vai de maneira simples e rápida investir em vários fundos. Vários fundos. E o fundo imobiliário, uma coisa que é interessante, eles pagam mensalmente os dividendos, os aluguéis, aquilo que eu expliquei para vocês.
Por que eles pagam mensalmente? Porque é como se fosse um grande imóvel e mensalmente você tem os aluguéis referente àqueles imóveis. Então, meu reinventador, nossa podcast hoje foi recheado de conteúdo um pouco mais técnico. Talvez você tenha ficado com a cabeça explodindo aí de ideias. Se você teve alguma ideia, algum insight ou alguma dúvida, coloca para mim nos comentários. Deixe nos comentários se isso te ajudou, se esse conteúdo te ajudou. Vamos fazer um recap aqui, um recapitulando bem rapidinho. Os 3 investimentos que eu recomendei aqui para vocês. 3 formas de você começar a investir com pouco para você que está iniciando. Primeiro, o BOVA11, desculpa, que é uma ETF. Eu te expliquei o que é uma ETF. Trouxe aqui o exemplo do pai e da mãe. Segundo, o IVVB11. O que é o IVVB11? É uma ETF que investe nas ações fora, né? Não fora, mas as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Ele reflete o S&P 500. São as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Então, BOVA11, IVVB11 e fundos imobiliários com características de Fund of Funds, FOF, fundo de fundo. Com esses 3 investimentos, eu tenho certeza que você consegue começar a investir, você consegue se expor de uma forma mais segura, diversificando e, obviamente, buscando aí maiores alavancagens de ganhos, superando a inflação. Muito obrigado, fiquei muito feliz de ter vocês aqui comigo hoje. Deixe nos comentários a sua dúvida, a sua pergunta, compartilhe essa mensagem com quem precisa, manda para todo mundo. Um grande beijo aí para vocês, uma ótima semana. E eu quero fazer um convite especial aqui antes de encerrar. Nessa quinta-feira eu vou fazer uma aula 100% online gratuita, onde eu vou te ensinar o passo a passo para você organizar melhor o seu salário e fazer o dinheiro sobrar em 30 dias. Esteja comigo na quinta-feira às 8 horas ao vivo no YouTube. O link está na bio, não deixe de se inscrever. Fiquem com Deus, uma ótima semana e até logo.